Nós estamos tentando aqui pela segunda vez fazer a transmissão com a nossa convidada. Está dando muito retorno. Oi. Olá. Vamos ver agora, melhorou? Eu não tô me ouvindo. Acho que deu. Pessoal que está assistindo, funcionou agora o áudio, está um pouco melhor? Vamos ver se alguém se manifesta. Sim. É que antes eu tava me ouvindo, tava bem ruim. Sei lá qual é que deu. Bom, então falo vamos de novo? iniciar novamente. Acho que sim, vamos lá, que daí fica salvo bem direitinho no nosso Instagram. Eu sou a Jéssica, então começando de novo, sou estagiária do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, da cidade de Passo Fundo. E nós estamos hoje com uma convidada muito especial para a nossa live, que é a Júlia Sitorim. Pode se apresentar. Oi, Jé. Primeiro, então, quero agradecer pelo convite, né? E eu tô travando. Tá. E vou me apresentar, né? Oi? Tá funcionando. Pode se apresentar. Tá, meu nome é Júlia Stolin, eu tenho 24 anos. Eu faço artes visuais na UPF, bacharelado. Sou colega da Gé. Estou no 5º semestre. Já fiz artes visuais em Coimbra, lá em Portugal. Fiz um semestre. Voltei e comecei arquitetura e urbanismo. Fiz metade do curso de sofrimento. E comecei artes visuais depois que eu larguei a arquitetura. E agora já tô gostando muito, tô adorando. Então eu trabalho ali como a gente botou freelancer em pintura, ilustração, e eu aceito diversos trabalhos nas mais diversas configurações. Então, desde ilustração de livros, já ilustrei o livro da Luciana Luller, A Casa de Dentro e Outras Histórias. Pintura de murais. Então, que tem de encomenda, assim, eu gosto de... Eu sou bem enfiada, assim, eu gosto de experimentar um pouco de tudo. Então, às vezes vem umas coisas mais mirabolantes, até hoje veio uma encomenda de um vídeo para vídeo de clipe de música, assim, que eu faço, assim, eu me enfio nessas coisas, eu gosto de experimentar bastante. Então eu tô agora assim nessa fase assim de experimentação, aprendendo bastante assim na faculdade, pensando mais a minha produção. Então, como artista, eu tô desenvolvendo bastante isso, lendo, estudando, e tá sendo bem bom isso, assim. Tô me encontrando assim aos poucos dentro das artes. Que bom. É um processo longo, né? É um processo. Eu gostaria de perguntar quais são as linguagens que você se sente mais confortável em trabalhar, que nem você disse, trabalha com muitas coisas sob encomenda, mas assim, o teu trabalho, as questões que você procura discutir no seu trabalho, aonde elas se encaixam melhor, quais as linguagens que tu se apropria com mais afinidade, assim, além da pintura, talvez. Eu comecei com a pintura, né? É o que eu mais me encontrei, assim, eu gostava desde muito nova, assim, desenho, pinto. Nunca parei, né? Geralmente as pessoas param nessa fase da adolescência e eu continuei, assim, desde muito nova. Então, desenvolvi bastante a pintura, mas tenho esses pilares principais, assim, da minha forma de me expressar e tal. Mas eu gosto, assim, de explorar diversas linguagens. Eu vejo, assim, que dentro da faculdade eu estou experimentando bastante isso e ramificando, assim, essas linguagens. Então, eu estou indo agora, tendo experimentação com escultura, com vídeo, com trabalhos mais interativos, fotografia também. Agora estou fazendo bastante parte do meu trabalho, cada vez mais. Som, audiovisual. Então, eu estou gostando, assim, de explorar, sabe? Parece que essas linguagens estão conversando, assim, umas com as outras, elas se completam, sabe? Então, eu estou curtindo bastante isso. E
Então eu começo assim, meu trabalho, antes era uma pintura assim até mais expressionista, né, uma coisa mais de expressão mesmo, e agora eu tô indo para uma coisa assim mais racionalizada, assim, um processo mais racional e tá sendo Uhum. bom assim, essa animação também, me esqueci de falar de animação. Eu me esqueço às vezes tudo que eu faço, É muita coisa. porque é tanta coisa assim. Uhum. Oi? Tu considera que essa racionalização do teu processo de trabalho pode ter vindo a partir da universidade? Sim. Vem a partir de um amadurecimento também como pessoa, né? Mas a Uhum. universidade, a faculdade está me ajudando nisso, assim. Essa coisa de a gente estar lendo e estudando outros processos de outros artistas e ver como é que funciona, porque, tipo, a gente trabalha com uma coisa que é racional até certo ponto, né? Mas, assim, entender, né? Colocar isso é tipo uma forma da gente nomear essas coisas também, né? Essa racionalização, nomear o processo, o que que acontece, né? Tem gente que antes lê, depois produz, escreve, né? Ou, enfim, então Uhum. essa racionalização está vindo com a faculdade, sim, porque a gente lê, acaba discutindo bastante. Então eu vejo que ali a gente tem um laboratório grande, né? De testes, de experiências. Isso é muito bom. Eu estou gostando muito, assim, Sim. desse desenvolvimento, assim, dessa racionalização, que antes eu era meio contra, assim, essa coisa muito racional e tal. Mas não é por aí, não acho que seja por aí. Uma coisa tão. Sim. E dentro de todas essas linguagens, porque você é uma artista multimídia, né? A gente pode considerar, que transita por todos esses espaços. Quais são as linguagens as questões que tu procura discutir com o teu trabalho? Assim, tu diria que tu tem uma poética visual, um tema central? O que que move o teu trabalho? Tá. Então, também é uma coisa que agora eu tô desenvolvendo bastante, que eu seguido falo que eu tô me alfabetizando, né? Porque eu ainda tô vendo por que lados que eu vou seguir na minha produção. Então, por exemplo, eu começo com essa coisa mais expressiva. Eu tinha um trabalho bem focado no indivíduo, no corpo, antes com a pintura, né? E ao longo do tempo isso vai se desmanchando. E nessa exposição que eu fiz até em janeiro, né? Que eu botei toda a minha produção junta. Ao longo do tempo, eu comecei a virar meu olhar mais para a cidade, sabe? No que eu ando tratando, nas questões de cotidiano. Então, esse olhar, assim, para coisas. O olhar tá virando, assim, tipo, parece de uma coisa mais íntima para uma coisa mais urbana, assim, né? E de Externa, conversar com né? a minha cidade, sabe? Tá sendo bem bom isso. Então, por exemplo, agora tava explorando bastante o coletivo urbano, né? Os ônibus. Tava sendo uma temática grande assim no meu trabalho, que é bem essa virar a nossa visão para coisas cotidianas que estão sempre ali, às vezes são até incômodos do nosso dia a dia, que às vezes a gente não para também para ver, para olhar, para experimentar. Os postes de luz também são coisas assim que estão vindo no meu trabalho. Então, isso está se transformando, sabe? Então, eu vejo que eu estou virando esse olhar para essas coisas que não são tão vistas, não são tão valorizadas, assim, e é por aí, assim, estou ainda descobrindo. E muitas vezes são vistas como coisas feias, coisas indesejadas, que atrapalham, né? O poste de luz, aquela coisa cheia de informação que atrapalha, né? É uma coisa, assim, a gente vai ver, assim, de perto, Sim. é uma. Enfim, então isso na foto aparece na pintura até não tanto mais, mas em vídeo, né? Então tá indo por aí, tá saindo do. É muito interessante esse olhar para a tua cidade, né? Porque a gente é muito acostumado a olhar para a cidade do outro. Quando a gente viaja, parece tudo muito mais interessante nas outras cidades. E essa reflexão sobre o lugar onde a gente mora é bem interessante. Eu considero bem interessante no teu trabalho.
Eu queria te perguntar, Júlia, você falou que muitas pessoas param de produzir na adolescência. Essa questão artística, ela para por aí. E para você isso continuou. Para nós que fazemos artes, isso continua. O que tu acha que te motivou a continuar com essa questão? Por que isso é importante para ti, essa parte artística? Então, assim, desde muito nova, eu cresci, assim, num ambiente que isso foi bem incentivado também, né? Foi sempre valorizado na minha casa. A arte na escola que eu estudei também foi sempre bastante valorizada. Isso é até uma exceção à regra, né? Eu tenho uma família que incentive um Uhum. filho a ser artista, a seguir nisso, né? Eu acho isso um baita de um privilégio. Então, e acabei que cada vez mais isso, tipo, eu não vejo como isso não ser parte da minha vida, sabe? Eu amo, assim, antes de tudo, é uma paixão. Eu amo estudar artes, assim, é uma coisa que eu amo demais, demais, demais. E sou muito curiosa, sabe? Do tipo, o que que faz a gente fazer isso, sabe? Da onde que veio? O que que move o ser humano sempre, né? Produziu, sempre teve algo e para mim isso é uma coisa fantástica, sabe? Para mim, eu sempre comparo aqui em casa também a gente é muito envolvido com comida, assim. E para mim a arte é muito essa coisa assim de tempero, sabe? Essa coisa que tu comer uma comida sem tempero não é tu comer, parece que a realidade não basta, sabe? A vida não basta, a comida não basta, precisa ter um tempero assim, sabe? Ó o Xadalu. E aí, Bem-vindo! então é uma coisa assim que me motiva assim, esse tudo é uma paixão grande. E essa minha experiência que eu tenho é muito tão boa, sabe? Tipo, e esse tempero que eu falo assim, que tem a ver com afeto, tem a ver com eu quero assim, o quanto mais eu conseguir estudar e tal, para conseguir cada vez mais passar isso adiante, sabe? Envolver as pessoas, quanto mais pessoas eu conseguir conversar sobre. Enfim, eu acho que isso é muito. Valeu, valeu. Eu acho que isso é Obrigada. muito importante, sabe? Então, Claro. tem a ver com o amor, assim. É uma relação bastante afetiva e pessoal, né? E ela passa a ser profissional no momento em que você entra na universidade, que você passa a receber encomendas. Em que momento da tua vida que tu entendeu que seria importante estudar arte numa universidade? Qual que é a importância disso, na tua visão, para um artista, essa formação acadêmica? Então, eu não acho que seja necessário um artista ter uma formação acadêmica para ser artista, mas para Uhum. mim, falando de mim, né? Bem, também, sinceramente, logo que eu entrei, eu não via muito o sentido de estudar artes, assim, logo que eu entrei na faculdade, eu era meio tipo, por que que eu tô fazendo isso? Sei lá, podia estar fazendo isso sozinha, enfim. Só que hoje eu vejo, assim, como isso que a gente estava falando, dessa coisa de laboratório, assim, de experimentação, que na faculdade eu estou fazendo coisas que na normalidade eu acredito que eu não faria, desde, sei lá, experimentação com linguagens diferentes, que seja gravura, por exemplo, eu nunca ia pegar e explorar essa linguagem, sabe? E também essa conversa, porque acho que é isso que a gente fala do capital social, né, de ter com quem conversar, de ter com quem se relacionar. Isso eu estou encontrando cada vez mais na faculdade. Então, ter colegas que estão lendo, colegas que estão desenvolvendo os trabalhos deles, estar conversando com eles e, sabe, está sendo uma coisa muito boa, assim, é uma troca muito boa com professores. Chega os professores, às vezes tu tá perdido, assim, faz uma ligação, pro, me ajuda nisso, sabe? Então isso é uma coisa assim, tipo, dá um amparo, assim, nos fortalece, parece. Eu me sinto assim ali dentro mais capaz do que se eu estivesse sozinha, por exemplo, sabe? Então, É tipo, quase é que uma. um. Pode. Não, eu ia dizer, é quase que um espaço de acolhimento, esse espaço da universidade, né? Para uma pessoa que às vezes a gente se vê Sim. muito sozinho, então ter esse espaço de troca se torna muito interessante mesmo. Sim, e tipo, e um espaço de pesquisa, né? Porque ali a gente acaba entrando em contato, desde, sei lá, arqueologia. Tem
laboratório de arqueologia lá, que a gente pode ir lá ver o que coletaram, o que estão fazendo, sabe? Então tem muitas possibilidades dentro disso, assim, várias conversas com outros ramos, assim, e eu tô gostando dessa coisa dentro da universidade, sabe? Dessa coisa bem de experimentar novas linguagens. Tipo, eu acredito que eu não seria tão multimídia se eu tivesse entrado na faculdade, se eu não tivesse entrado na faculdade, sabe? Porque muitos dos Uhum. trabalhos de faculdade estão se tornando meus trabalhos, assim, para botar em editais, enfim, sabe? Esses trabalhos não são só trabalhos de faculdade, né? São trabalhos que, no fim, eu alio o meu interesse individual, né, como artista, e acabo conversando a partir das propostas, né, que vem. Então acaba que uma coisa alimenta a outra, né? Não é só um trabalho para você entregar para uma professora que tu nunca mais vai revisitar ele ou pensar sobre ele, né? Uhum. Acho que então ter essa mentalidade dentro da faculdade, acho que é uma coisa boa, assim, De não positiva. se é uma coisa que não tem como ficar isolada das outras, né? O teu trabalho, ele vai circular por esses dois espaços, né? Isso é bastante interessante. Você falou em editais. Recentemente, tu foi selecionada para o edital de artes visuais da Secretaria de Cultura para expor na galeria, né? Estação da Arte. Como é que foi essa experiência? Você montou a exposição? Você teve ajuda? Como é que foi isso? Olha, foi, tipo, a melhor experiência da minha vida, assim, foi demais. Porque foi uma coisa, tipo, eu fui selecionada, assim, botei meu nome lá no edital e tal, bem de última hora, meio sem saber o direito que eu ia fazer, fui, peguei, fiz, tá, vamos fazer. E daí, mas tinha, claro, uma proposta e tal, não foi tão assim, mas na época, então foi agora no início do ano, daí montei ali, início do ano, deu, sei lá, dia 2 3 a gente começou a montar e recebi ajuda daí da minha família, que me ajudou a montar, né? Minha mãe, que ela tem, assim, uma veia, ela gosta muito de se envolver nisso, meus pais adoram isso. Então a gente montou tudo, pensou todo o espaço, porque uma coisa que eu vi, assim, na exposição é como... travou, voltou como o espaço expositivo ele vira um novo trabalho, né? Ele não é Uhum. só os trabalhos. Tá travando, tá aí? Para Tá tudo mim, tá certo? funcionando, não sei. Para o pessoal que está assistindo. Não, tudo tinha travado. Mas, enfim, assim, foi uma coisa assim bem experimental pra mim e tipo me ensinou muito assim, foi uma coisa que me ensinou muito, sabe? A resposta que eu tive da cidade foi Acho que agora travou. isso era uma imagem que eu tinha da cidade, assim, que eu tinha uma certa questão, assim, tipo, sei lá, acho que o povo aqui não vai se interessar tanto, ou não vai ser bem recebido, ou não, enfim, sabe? Só que foi muito bem recebido. Eu vi, assim, nessa exposição como as pessoas gostam de se envolver e gostam e querem, sabe? Querem se envolver, querem estar ali junto, querem aprender, enfim, sabe? Então foi uma coisa muito positiva nessa resposta, assim. E também na minha situação como artista, por exemplo, que às vezes eu sentia antes de fazer essa exposição que eu fazer uma exposição seria uma coisa como se fosse um discurso, eu ali falando, sabe? Só que tu fazendo exposição, tu vê que não é por aí. É muito mais uma proposta, assim, é muito mais uma coisa que tu tá dividindo, né? Não é eu tô falando, é uma coisa que tu tá dividindo. Então tu acaba construindo sentido com as outras pessoas que tu acaba se relacionando, sabe? Porque a minha proposta, além de tudo, não era também só botar o trabalho lá. Foi botar o trabalho lá e estar lá, quase todos os dias eu estive lá. Levei todos os meus materiais e montei um ateliê. E era um espaço aberto para quem quisesse ir se envolver.
né? Então, tipo, teve gente que se interessou. O Gil foi lá, um colega nosso, pintou um dia, botou o trabalho dele lá, foi uma outra amiga. E daí até as crianças. Na frente tem um parquinho ali na Gare. E tinha diversas crianças, assim, sempre os pais iam lá comer e largavam assim as crianças ali do lado. E e daí elas vinham assim, super curiosas, sabe? E elas acabavam se envolvendo. Foram as que mais se envolveram, foram as crianças lá do parquinho, né? E eu adorava isso, sabe? Até veio um dia assim, uma turma enorme assim de crianças, uma turma enorme, enorme. E eu, meu Deus, né? Eles, tia, posso pintar? Não sei o quê. Daí eles pintaram, a gente se envolveu, assim, foi uma coisa tão legal. Real, que fantástico, tudo assim, sabe? Eu vi, nossa, sabe, como foi uma coisa ali, me relacionando com essas pessoas, conversando com essas pessoas, foi assim uma coisa importantíssima, assim. Então, e ter aberto esse espaço, no fim daí essas crianças, elas pintaram, daí todas as crianças que iam lá pintar e desenhar, eu elas, por iniciativa delas, elas falaram assim, Júlia, vai lá fora que a gente vai te fazer uma surpresa. E tá, fui lá fora, deixei elas lá. Daí elas pegaram todas elas e penduraram os trabalhos delas nas paredes, assim. Daí, só que na altura delas também tem esse detalhe, porque eu botei os trabalhos pensando num adulto médio, assim, 1,70 por aí. E eu não tava contemplando elas na altura dos trabalhos, sabe? E daí elas pegaram e fizeram os trabalhos delas e botaram na altura delas, assim, sabe? Então foi uma coisa assim muito legal essa interação, sabe? Tipo, e eles se sentirem os artistas, e daí eles foram e fizeram a exposição deles, sabe? Eles, tipo, ó, no meu trabalho, orgulhosos, sabe, disso. Então foi uma coisa assim, pra mim, que não teve preço, sabe? Tipo, essa relação, tipo, essa criação de afeto, assim, foi uma coisa muito importante nessa exposição. Então daí, tipo, nossa, mudou assim total minha forma de ver a cidade, de ver essa relação assim e, enfim, eu tô muito ansiosa assim para fazer mais experiências. Isso foi tipo uma experiência de um mês, né? Minha ideia é, sei lá, um dia ter um espaço para ter sempre assim exposição e gente chegando, tá? Que bom, que maravilhoso. Às vezes, como é importante a gente ver o nosso próprio trabalho pelo olhar do outro, né? Muda tudo. Sim. Eu tava Ah, lá também numa posição assim, às pode vezes falar. muito mais de ouvir, sabe, do que de falar mesmo. Acho que travou para mim. Voltou. Voltou. Tinha travado, mas acho que já voltou. Esses espaços, às vezes a gente sente falta deles na cidade de Passo Fundo, né? Esses espaços de interação, espaços culturais, espaços de arte. Como que tu enxerga a cena artística da cidade de Passo Fundo? Como que é ser artista nessa cidade, que a gente sabe que tá fora do centro assim hegemônico de arte, tá fora das capitais, tá fora dos eixos Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tá realmente no interior. Como que é essa projeção assim de ser artista em Passo Fundo? É bom, é ruim? Olha, eu não tenho escapatória, eu acho, porque eu sou daqui, assim, então nunca fui artista em outro lugar também, pra saber se outro lugar é muito melhor. Mas eu, assim, era mais nova, assim, eu não curtia aqui, sabe? Achava que a cena era fraca e não sei o que, queria me mandar e tal. Só que, tipo, com o tempo, assim, eu vejo que a gente tem muita coisa, sabe? Comparado com cidades aqui da região, assim, a gente tem bastante coisa e são espaços que eu cada vez ando vendo que eles estão mais abertos, sabe? Tipo, que eles estão, por exemplo, museu, sabe? Desde chamar uma pessoa
que nem eu, assim, uma Hellas mortal pra fazer uma live, sabe? Tipo, é uma coisa assim que eu vejo que tem aqui, sabe? E a gente, como artista, enfim, tem que saber usar desses espaços. E eu acho que eu, por muito tempo, não soube. Bem, na real, eu não. Acho que às vezes meio que fiquei meio adormecida, assim, às vezes também muito em casa, estudando e tal, esquecendo de me envolver, sabe? E eu acho que tá muito de a gente se apropriar dos espaços também, porque tem, né? A gente tem a Casa de Cultura, a Vaca Profana, tem a faculdade, que tem salas de exposição, tem museu, e também a arte não precisa só acontecer em salas de exposição, né? Isso também é uma questão. Uhum. Tem a própria Gari lá, né? Que já é um espaço expositivo bem legal, com o pessoal da confraria. E eu, tipo, quanto mais a gente vai fazendo esses movimentos, mais você vai conhecendo gente, que não falta gente no ramo Uhum. de, cultural aqui, né? Não falta, e cada dia eu tô conhecendo gente nova, eu fico, meu Deus, a gente às vezes acha, nossa, moro em Passo Fundo, conheço todo mundo. Mas tu vai conhecendo gente, tu, nossa, como assim não conhecer essa pessoa? E tem um trabalho maravilhoso, e não sei o quê. Então eu acho que, tipo, eu até nesses dias que eu tô muito em casa, né? Todo mundo, assim, tipo, isso veio muito mais forte em mim, como eu tô precisando me envolver mais, sabe? Eu acho que eu vejo que Passo Fundo, tá, pode não ser uma Porto Alegre, que tem uma coisa assim super forte e tal, mas ao mesmo tempo não é uma cidade que não tem nada, né? A gente não pode dizer isso de Passo Fundo. E eu penso que ao mesmo tempo que a gente tem todos esses espaços, a gente pode se apropriar deles, eu vejo eles como possibilidades, sabe? Eu acho que aqui a gente tem diversas possibilidades, a gente tem quem gosta, a gente tem quem aprecie, e acho que a gente tem que focar nessas pessoas e nessas possibilidades, sabe? No que a gente tem, não no que a gente não tem, né? Claro, e às vezes a única coisa que falta é o nosso engajamento, a nossa vontade de fazer acontecer, né? Em uniões como essas, assim, entre os artistas, os museus, as pessoas. E falou de museu, qual que é a importância, na tua visão de acadêmica, de artista, de jovem artista, de existir um museu na cidade de Passo Fundo, na configuração que nós temos hoje, um museu que é ligado à universidade e que procura sempre estar extremamente aberto a novas possibilidades, né? Sim. É, e a gente também cria situações, né? Eu tava até conversando, por exemplo, tem a André e o Manuel que fizeram intercâmbio ali na UPF, né? E eles me contavam várias coisas, e pensa, eles lá na Europa, né? E tem, tipo, muito mais coisa do que aqui, nessa questão de instituições, enfim. E, tipo, eles mesmos, assim, diz que tinha um amigo, assim, que às vezes abria a porta da casa e fazia uma exposição em casa. Botava trabalhos, assim, botava um som, servia uma comida. Então, isso é tu criar esse espaço também. São coisas que a gente pode criar, né? E usar da nossa criatividade. A gente pode criar situações. Isso a gente vê ao longo da história da arte como se repete, como acontece, né? Essas, a criação, tá, não tem. Vou ficar, né, pensando, ah, não tem, ou vou criar uma forma disso acontecer, né? E tem, acho que dá pra gente ser criativo nisso, né? Em tudo. A gente tem que inventar. Com certeza. Se apropriar dos espaços e criar novos espaços, novas conexões, se juntar, né? Como a gente fala muito, que sozinho ninguém trabalha, principalmente nesse Sim. campo da arte. E eu tenho uma última pergunta, Júlia, para ti, que é quais os Travou planos pra que mim. você tem? Travou só pra mim. Uhum. Ah, Voltou? oi. Agora foi? Agora foi. Tá bem. Queria te perguntar uma última questão, que é até onde a arte pode te levar? Até onde você pensa que consegue ir com isso? Assim, quais os teus planos para a tua carreira artística? Olha, meus planos, eu acho assim, eu tô gostando dessa vida acadêmica, pretendo continuar nela, assim, eu acredito assim como pesquisadora, enfim, desenvolver poéticas, enfim, e continuar nas produções, né, como artista,
Então, desenvolver, acho que eu faço um pouquinho de tudo, eu quero desenvolver cada uma dessas áreas, assim, sabe? Então, seja uma vida acadêmica, seja como artista, seja. Então, talvez no futuro já me engajar mais, fazer eventos, fazer grupos, né? Ou me enfiar em mais grupos, enfim. Eu vejo assim dessa forma, de continuar e me aperfeiçoar e me melhorar, né? Eu já estou fazendo assim. É dar continuidade, então. Ah, travou. Ele travou. Vamos ver, agora voltou, será? Tá me ouvindo? Oi, tá me Oi, ouvindo? travou tudo de novo. Acho que agora, acho Alô? que agora foi. A conexão não tá muito boa. Mas, olha, acho que era isso, Júlia. Queria te agradecer imensamente por ter participado aqui conosco hoje. Acho que foi muito interessante para todo mundo que assistiu, assim, principalmente para as pessoas que estão pensando em considerar a arte como um caminho, né? Para ver que é possível, que a gente pode ocupar os Bah, não espaços tô ouvindo e nada, criar Jé. novos espaços. Eu não ouvi Vamos nada. ver, É só pra mim que pessoal. tá travando. Para mim tá normal, não sei quem tá assistindo tá normal, tá travando? O que tu falou, eu não entendi nada. Não veio nada pra cá. Não, eu estava te agradecendo, né, por hoje participar conosco. Acredito que foi muito engrandecedor, que elucidou várias questões para as pessoas que pensam em considerar a arte enquanto caminho, mas que muitas vezes a gente não tem acesso a tanta informação quando a gente está, vamos dizer, decidindo, né? O que eu vou fazer? Será que a arte é um caminho possível? Então, acho que foi muito interessante para todos nós. E queria abrir para perguntas, pode ser? Oi? Queria abrir para perguntas, pode ser? Ah, tá. Pode ser. Se alguém tiver alguma pergunta para a Júlia nesse sentido, pode mandar. Valeu. Vou agradecer também. Obrigada pelo convite. Espero ter falado alguma coisa interessante mesmo. Que a Foi Gé veio sim, assim, muito falou, legal. bah, a gente quer fazer uma live contigo, não sei o quê. Eu só, meu Deus, que eu posso ajudar, né? Ela, não sei o quê. Mas é que as experiências pessoais, elas falam muito. De alguém que está vivendo isso na prática, é muito interessante a gente escutar, né? Sim, eu adoro escutar. Então vamos falar de ti agora. Jé, como uma artista. Tentando ser artista. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Antes da gente encerrar? Acho que não. Vamos dar mais um minutinho. Isso aí. Gostei dessa entrevista reversa. É, ó. Me diz, Jé. Muito bom. Tivemos muitos elogios aqui nos comentários, estava olhando. Parabéns, meninas. Parabéns. Só Só elogios. elogios. Que Ah, bom. já. Valeu. A gente fica muito feliz. E se não tivermos perguntas, então acho que é isso. Júlia, muito obrigada. Acompanhe as próximas lives do museu. A gente vai ter lives toda terça-feira, até o próximo mês, até enquanto durar essa questão da pandemia, né? E sempre com temas muito interessantes como esse. E é isso aí. Obrigado por terem assistido. Obrigada, Júlia. E uma boa noite para todo mundo. Valeu. Valeu pelo convite, já. Obrigado. Museu. Isso aí. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.